Shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, que a paz do nosso Eterno abençoe grandemente a vida e o lar de cada um de vocês. E hoje eu quero trazer aqui essa mensagem de uma notícia que saiu recentemente, para mim só confirmando tudo o que está acontecendo no mundo. E obviamente, as elites, os agentes do mundo, os controladores, eles sabem que as pessoas estão percebendo que algo não está normal, que existe alguma coisa acontecendo no mundo. E para isso, para que as pessoas não compreendam a verdade, eles vão jogar alguma justificativa em meio a tudo o que está acontecendo. Olha essa notícia, por exemplo, veja que interessante o que eles falaram. A força vital na Terra nunca esteve tão baixa, alertam os cientistas. Aí aqui na continuação da matéria da Correio Brasiliense, eles vão dar essa justificativa aqui, ó. No ano em que as tempestades da atmosfera e do oceano bateram recordes mês a mês, a vitalidade do planeta nunca esteve tão baixa. E uma das consequências é que a Terra aproxima-se dos pontos de inflexão ou virada, quando já nada mais pode ser feito para evitar o colapso de um sistema. Um artigo produzido com base em estudos feitos por mais de 15 mil cientistas e um relatório da Universidade das Nações Unidas indicam, a um mês da 28ª Conferência do Clima em Dubai, a urgência na adoção de medidas que viabilizem o futuro da humanidade. Desde 1992, uma coalizão de pesquisadores que hoje representam 163 países acompanha o que chamam de sinais vitais da Terra. 35 medidas que monitoram questões como concentração de gases de efeito estufa, integridade das geleiras e preservação de espécies, entre outros, agora 20 delas chegaram a extremos recordes, aproximando o planeta do estado terminal, segundo os autores. A vida no planeta Terra está sitiada e estamos agora em um território desconhecido, escreveram. Então assim, veja que interessante que o alerta que eles passaram basicamente é que a Terra está prestes a entrar em colapso. E eles não estão errados ao dizer isso. Só que é claro que eles vão dar essa justificativa de acordo com as teorias do sistema convencional, teoria heliocêntrica, gravitacional, universo gravitacional. Então eles sempre vão usar dessas teorias com essas bases, mas para trazer esse alerta que algo de errado está acontecendo. Mas a real é que se trata da inversão do campo magnético. Um evento que sempre ocorreu ao longo da história e que estamos perto de vivenciar. E quando a gente entende o universo eletromagnético, essa sim é a força verdadeira que nos rege, aí fica tudo mais claro, alinhado, claro, com o conhecimento verdadeiro da cosmologia da Terra. Pois é só entendendo a cosmologia relatada nas Escrituras que a gente consegue compreender o evento da inversão magnética, quando os polos vão se inverter. E quando eles falam que a força vital da Terra nunca esteve tão baixa, esse é um sinal que a inversão magnética já está em curso. É por isso que hoje nós estamos vendo por aí temperaturas tão altas, tão acima do comum, o Sol cada vez mais localizado. Nos lugares que o Sol não foca, são lugares que têm se tornado cada vez mais frios. Nós teremos em breve neste mundo uma mini era do gelo, mas por outro lado, os locais em que o Sol ficar mais focalizado serão muito mais quentes, vão atingir temperaturas absurdas, estratosféricas, como essa onda de calor que nós estamos vendo por todo o Brasil. Não é normal. Mais de 40 graus ali na região sudeste, isso não acontece normalmente. Então nós estamos vendo que tem algo acontecendo. E isso se trata da inversão magnética. Mas quando fala que a força vital da Terra nunca esteve tão baixa, isso significa que o campo eletromagnético da Terra está enfraquecido. E sabe por que o campo eletromagnético da Terra está enfraquecido? Porque o campo eletromagnético das pessoas também está enfraquecido. Isso mesmo, a Terra é um grande organismo vivo, um grande organismo inteligente, que funciona normalmente e o seu funcionamento normal está diretamente ligado a cada pessoa que está neste mundo aqui. Quanto mais as pessoas vivem em santidade, em comunhão com o Pai, mais o campo eletromagnético da Terra é fortalecido e está em harmonia. Mas existe também o contraponto, que é quanto mais as pessoas estão em pecado, mais o campo eletromagnético da Terra é enfraquecido. Sabe por que nas Escrituras fala que um dos principais sinais do fim dos dias é o amor se esfriando? O nosso coração é o principal bombeador de energia eletromagnética do nosso corpo, do nosso ser.
Então, quando as pessoas vivem em santidade, vivem em comunhão com o Pai e vibram verdadeiramente no amor, que é a frequência mais alta que tem, elas conseguem equilibrar o campo eletromagnético à sua volta, elas conseguem equilibrar o ambiente à sua volta, elas mantêm o ambiente mais em harmonia. Mas quando as pessoas deixam o amor se esfriar, ou seja, param de vibrar no amor, começam a vibrar no pecado, no ódio, no medo, logo o campo eletromagnético à sua volta fica mais enfraquecido. É por isso que nos últimos dias, como é falado em 2 Timóteo 3, por exemplo, as pessoas seriam tão distantes do Criador, Mateus 24 também fala, as pessoas seriam tão distantes do caminho verdadeiro, dos mandamentos do Criador, das instruções dele, as pessoas não mais buscariam ele, seriam totalmente materialistas, voltadas para este mundo, e é exatamente isso que está acontecendo. O fato de estarmos no fim dos dias, e o que antecede o fim dos dias, é a apostasia. E nós estamos vivendo um tempo de uma imensa apostasia, de um gigantesco distanciamento do Criador, dos ensinamentos que ele veio trazer, através do nosso Messias, através dos seus servos. Então as pessoas hoje não querem mais saber do Pai, não querem mais buscar o refúgio nele, e querem viver deliberadamente no pecado, seguindo apenas seus desejos. É por isso que hoje a grande maioria das pessoas, elas estão vibrando no pecado, elas estão vibrando em baixas frequências. Existe, claro, toda uma agenda por trás disso de séculos que nesses últimos dias está sendo executada com mais força, com mais ênfase. Até porque nós estamos nos tempos do fim e o tempo dos seres das trevas está acabando. E eles estão fazendo de tudo para conseguir executar seus planos. E eles estão fazendo de tudo para acelerar suas agendas. É por isso que justamente nessa geração estamos vivenciando tantas coisas como essas atualmente, mas isso ainda não é nada perto do que está por vir. Então esse é um dos principais sinais dos tempos que estamos vivendo. As pessoas pararem de vibrar no amor. E a partir do momento que elas param de vibrar no amor, começam a vibrar no medo, no ódio, no pecado, logo o amor se esfria e o campo eletromagnético da Terra fica mais enfraquecido. A Terra fica desequilibrada. Ela começa a entrar em trabalho de parto. Até num post antigo que eu fiz no Instagram, postei recentemente no Telegram, veja só o que eu escrevi, que para mim bate exatamente com essas profecias e com o que eu venho falando aqui. O juízo divino acontecerá por meio de suas próprias leis naturais. Quando o pecado extrapola os limites, a frequência e energia do mundo fica sobrecarregada, causando um desequilíbrio total na criação. A Terra está em trabalho de parto. Exatamente o que está ocorrendo. Nós vivemos num grande cosmos regido por leis, e a partir do momento que infringimos essas leis naturais que regem naturalmente esse cosmos e o mantém todo em harmonia, logo todo o universo, todas as dimensões, elas entram em desequilíbrio, onde o pecado extrapola todos os limites. Percebe, por exemplo, Sodoma e Gomorra? Por que caiu fogo dos céus em cima daquelas cidades? Porque as pessoas viviam tanto no pecado, elas emanavam tantas frequências negativas, que o juízo é uma consequência natural. Veja o dilúvio, por exemplo. Por que teve uma inundação por toda a terra naquela época? Porque a maldade atingiu um nível tão grande, tão fora do comum, que precisou haver uma purificação. E se não houvesse essa purificação, a humanidade seria destruída. E a semente maligna que proliferou naquela época dominaria totalmente e conseguiria conquistar com êxito os seus planos, impedindo que a humanidade fosse remida pelo sangue do Messias. Então, quando o pecado extrapola os limites, quando as pessoas começam a vibrar em baixas frequências, e a grande maioria das pessoas começa a vibrar em baixas frequências, a Terra entra em trabalho de parto. E o juízo divino acaba se tornando uma consequência natural. Então, esse é um dos principais sinais desses tempos que estamos vivendo. É por isso que nós vemos tantos sinais gritantes na natureza, onde a Terra está literalmente em trabalho de parto. É por isso que o clima está alterado. É por isso que o comportamento das pessoas está alterado. É por isso que a natureza não está mais em seu percurso natural, nem os astros estão mais em seu percurso natural. É por isso que o tempo está muito acelerado. O campo eletromagnético da Terra está sendo enfraquecido. E isso só indica que a inversão já está em curso. Então entende a importância de viver em santidade e ser o total contraponto disso tudo? Entende a importância de você viver orando, sendo sóbrio e vigilante?
rejeitando totalmente o pecado, os costumes deste mundo, porque a partir do momento que você vive em comunhão com o Pai, você se torna o contraponto disso tudo, você se torna blindado em meio a isso que está acontecendo, você se torna protegido, selado pelo Pai, para que essas enfermidades, para que esses maus não atinjam diretamente a sua vida. Não que a gente não vá passar por provações. Passaremos por muitas provações, passaremos por tribulações. Mas em meio a essas tribulações, a essas provações, a essas pedras que surgirão em nossos caminhos, nós seremos guardados pelo Criador. É esse o ponto. Então que você, meu irmão, minha irmã que está assistindo esse vídeo, busque o refúgio no Pai. Ore, viva em santidade, rejeite o pecado e dependa completamente do Criador por meio do Messias, para que Ele possa te amparar e para que você possa suportar tudo o que está por vir. Essas notícias que estão sendo divulgadas não é por acaso. Esses sinais que estão acontecendo não é por acaso. Eles só indicam os tempos que estamos vivendo. Então que você seja o contraponto e que vivendo em oração você, de certa forma, equilibre o campo eletromagnético. E ainda que as profecias irão se cumprir e que acontecerá essa inversão, que é basicamente um outro nome dado à abertura dos selos de Apocalipse, também do toque das trombetas, é importante que vivamos na contramão, é importante que sejamos servos do Pai, para que o Pai nos ampare e nos ajude a suportar tudo isso. Então que o Eterno abençoe a vida de cada um de vocês. Shalom a todos.